nome é Lisa Nagakura e hoje estou aqui com uma convidada, a Paola Yamane. Ela é uma jovem que veio muito cedo para o Japão, ela tinha 5 anos de idade, ela não falava nada de japonês e hoje ela fala 4 idiomas. Ela vai compartilhar com a gente um pouquinho da experiência dela, a história dela. Olá, Paola, tudo Oi, bem? Obrigada. Obrigada por você ter vindo, aceitado o meu convite. Agradeço eu. Fico muito feliz. E a gente poderia começar com você contando um pouquinho da sua história. Como eu falei, você vem com 5 anos de idade, né? Você estudou na escola japonesa, estudou na escola brasileira. Como foi quando você chegou no Japão? Bom, como a Lisley falou, eu cheguei com 5 anos de idade, eu cresci até os 5 anos no Amazonas, em Manaus, a minha terra natal. E eu me mudei para cá, para o Japão, para a província de Toyama, onde eu fiquei até os meus 18 anos de idade, quando eu me mudei para a universidade. Até então eu fui para a escola pública, eu passei 3 meses, na verdade, na creche. Logo assim que eu cheguei com os 5 anos, fiquei 3 meses na creche. Em seguida já fui para o primário japonês em escola pública, passei pelo ginásio também, escola média, né? E depois, no segundo grau, a gente tem o vestibularzinho que a gente faz. Eu fui para uma escola focada no inglês e finalmente cheguei na universidade, onde foi que eu acho que eu me encontrei nos estudos. Certo. E vamos falar um pouquinho, né, das línguas, dos idiomas que você fala. Você hoje fala 4 idiomas. Quais idiomas que você fala? Eu falo o japonês, português, inglês e italiano. Uau, hein, gente? E hoje você trabalha, né, relacionado com essas línguas? Como que hoje você lida com essas línguas? O português eu considero a língua materna, então é a língua que eu falo no dia a dia em casa com os meus pais, com a minha irmã. Com a minha irmã eu misturo às vezes outras línguas também, mas eu considero a língua mais confortável de falar o português. O japonês eu também considero a língua materna, mas eu uso mais no âmbito de trabalho e no cotidiano com outros amigos. E, bom, sobre essas 2 línguas maternas, em carreira passada, em experiências passadas de trabalho, eu já usei muito, inclusive o inglês. O italiano já é um hobby que eu tinha, uma curiosidade, até por ter o nome Paola. Então, eu sempre tive curiosidade, sempre gostei de pinturas, até por influência do meu pai. Eu pintava também, então sempre teve essa procura por artes que chegou também ao italiano. E que hoje em dia eu falo muito também em casa, acompanho muito TV e amigos também. Show de bola, legal. E o seu trabalho, o que você trabalha hoje, né? Qual é a sua experiência de trabalho? Minha experiência de trabalho, na verdade, eu comecei no setor comercial. Comecei lidando com exportações e importações do Brasil para o Japão. E daí também lidei com alguns projetos de coordenar projetos de melhorias de produtos brasileiros que vêm para o Japão, para a gente oferecer mostrar para o Japão que o Brasil consegue oferecer algo de qualidade alta, uma qualidade diferenciada, que é algo que todos nós aqui sabemos que o Japão procura muito. E depois disso também trabalhei relacionado a isso com promoção comercial, marketing, promoção comercial. E agora, na verdade, eu estou iniciando uma nova carreira que é ligada a introduzir dentro do âmbito do comércio ideias novas sobre modelos de comércio, até usando exemplos de startups. Né, na sua infância, que é um pouco do tema que eu trago aqui para Melissa Education, que é o meu projeto, qual foi o processo de educação que você teve? Vamos falar da sua idade, assim, quando você tinha 7 a 12 anos, mais ou menos, que você estava no primário, que aqui no Japão a gente fala de shogaku, né? Como foi a educação, o acompanhamento dos seus pais, atividades que você fazia?
Uhum. Ok. No primário, na verdade, como eu vim para o Japão com 5 anos, eu acho que a criança já tem dentro de si uma identidade brasileira, já está formada. Então, é uma adaptação, uma mudança que você tem que começar a aprender uma nova língua, você sabe que não é a tua língua. E no início foi bem difícil, eu falo assim, agradeço muito que eu tinha uma irmãzinha que ia comigo na mesma classe e a gente podia estudar junto. E a minha mãe então sempre, nos primeiros anos, eu acho que até o 4º ano, ela voltava para casa, ficava estudando com a gente as matérias sem saber japonês, também com dicionário na mão, a gente ficava às vezes até o 1º e 2º ano a gente dormia muito tarde, porque tinha que pesquisar no dicionário para levar a tarefa, mas sempre levando. E eu acho que eu senti, na verdade, que eu comecei a entender o japonês a partir do 4º ano, assim, que eu senti a segurança de falar, porque sempre a gente teve ajuda muito também de uma professora nos primeiros 3 anos, que era muito preocupada se a gente conseguiria acompanhar, se a gente conseguiria entender. Então ela passava, como que eu falo, tarefas além daquilo que tinha, ouvia as nossas dificuldades, corrigia mais os nossos textos, e a minha mãe sempre tentava fazer a gente trabalhar mais nessa parte. Os seus pais, eles falam japonês? Não, eles falam hoje em dia, mas na época falavam quase nada. Certo. E mesmo assim, eles, né, a sua mãe ficava ali te ajudando, te incentivando para, né, você e a sua irmã para estudar. Mas era legal porque você tinha uma companheira, né, a sua irmã, para estudar junto com você, certo? E na escola? Hoje em dia a gente vê que na escola, assim, tem muitas dessas aulas especiais, né, para estrangeiros. Naquela época tinha essas aulas para você participar? Na minha época não tinha, na verdade já tinha o sistema. Quando nós fomos, como eu e minha irmã fomos as primeiras estrangeiras a irem para esse primário, e nos consultaram na verdade meu pai e a minha mãe, se eles gostariam que tivesse uma assistente ou que a gente ficasse numa classe à parte. Foi uma opção do meu pai e da minha mãe de não colocar uma assistente, exatamente porque eles pensaram, a minha mãe já tinha metas assim de criar sobre o bilinguismo, então ela queria já essa meta de criar crianças bilíngues. E eu acho que foi de certa forma, uma aposta que ela fez, assim, que ela achou que a gente conseguiria fazer e tentou focar nisso, não dar essa assistência, não facilitar no começo, dificultar, para a gente tentar ter essa superação e não só colocar assim uma dificuldade muito alta, mas tá mostrando pra gente que ela daria o suporte, que é na verdade o que ela fazia, voltar todo dia para casa depois, porque ela trabalhava também, voltar do trabalho e ficar com a gente com o dicionário na mão, procurando, fazendo a tarefa com a gente. Uma grande sacada aqui que eu percebi foi, você falou, a sua mãe, de certa forma, ela queria dificultar, né, assim, vamos dizer, claro que não seria proposital, mas é uma forma de, ela já tá preparando vocês para o futuro, né, porque a gente tem obstáculos, a gente precisa passar por esses obstáculos para, né, alcançar algo. E isso foi uma coisa que a sua mãe fez, né? Ela sabia que ia ser difícil, sabia que ia ter que ter muito trabalho, tanto do lado de vocês, tanto do lado dela, mas ela quis arriscar, ela quis apostar e ela acreditava no potencial de vocês. Isso é muito, muito importante, show de bola isso daí, certo? E como foi assim, você teve bullying, você passou por alguma coisa, dificuldades, alguma coisa nesse estilo? Sim, bullying, eu acho que como eu não tenho um rosto assim muito japonês, então o impacto para uma criança japonesa que nunca tinha visto um estrangeiro na vida dela, uma criança diferente dela, o impacto é grande. Tanto que quando a gente entrou na creche, a gente tinha os menininhos lá que queriam bater ou ficar puxando o cabelo, isso
Sobre isso até foi divertido a metodologia que meu pai teve, que foi ensinar pra gente luta. Aí quando o menino vinha fazer alguma coisa, puxar o cabelo, já dava um chute. Certo. Não sei se pode se aplicar para todos, mas foi uma forma assim de defesa, que sim. seu pai te ensinou. Aí já no primário também foi uma coisa bem triste pra gente, que a gente, depois de estar 6 anos com os mesmos colegas, no último ano a gente começou a sofrer bullying. E um bullying assim bem pesado, de ser ignorada, de escreverem coisas ruins sobre a gente, de falar que a gente era estranho, porque eu com a minha irmã, mesmo estando na escola, a gente tinha momentos que a gente ia conversar em português, era natural pra gente. Quando a gente se sentia mais confortável, saía o português. E isso causava, eu acho que um impacto, assim, elas são diferentes, são meio alienadas Certo. e então isso chegou ao ponto de a classe inteira começar a nos ignorar. E a reação dos meus pais foram muito rápida nisso, como a gente tinha o hábito desde a creche, na verdade, de voltar para casa e contar tudo o que acontecia em casa, a reação foi imediata. Eles sempre que tinha algum problema, eles iam logo para a escola falar. Às vezes pediam ajuda de amigos que falavam japonês para ir. A gente teve uma grande amiga que ajudou muito, que morava lá perto também e às vezes serviu muitas vezes de tradutora para os meus pais falarem com os professores, mas eles estavam sempre muito ligados. E participação na escola também, né? Eles sempre estiveram em todas as festas para mostrar que a gente sempre estaria amparada. Então, apesar de ter tido esse bullying, quando aconteceu, os professores que já tinham passado, já tinham ensinado em outras séries para a gente, vieram falar com a classe, falar com os colegas, explicar como aquilo nos machucava. E hoje se tornou uma coisa assim, algo que feriu na época, mas com uma coisa que não tem tanta importância, que passou, que foi superada. Certo. Uma história de superação, certo. Mas eu acredito que essa história de superação teve muita ajuda dos seus pais, como você citou duas coisas. O diálogo em casa, que você falou, que você teve sempre com seus pais, você voltar para casa e conversar com eles, né? Você contar tudo o que acontecia, mesmo com um tempo limitado que vocês tinham, porque eles trabalhavam e tal, mas você tinha um diálogo dentro de casa. E outra coisa, que eles sempre acompanhavam vocês na escola, não acompanhar de levar ou ir buscar, não isso, mas acompanhar o que vocês estão fazendo, quais atividades. E isso é importante na criação do filho, né? E acredito que por vocês terem tanto você quanto a sua irmã, por vocês terem essas dois elementos, né? Esses dois pontos, né, na criação de vocês, acredito que superou esse bullying, essa dificuldade que vocês tiveram. Eu acho que foi essencial, porque eu sabia que eu tinha um lugar onde eu podia ser amparada sempre. Eu com a minha irmã, tanto assim na minha irmã como nos meus pais. Eu sabia que sempre com eles eu poderia contar. E que teria alguém que lutasse por mim caso acontecesse algo. Então eu nunca... Eu vejo muitos casos assim que a criança, às vezes ela esconde ou fica preocupada se os pais souberem, machucaria, mas incrivelmente eu nunca tive isso. Eu sempre tive a segurança de que alguém iria me defender caso acontecesse algo. Com certeza. E agora vamos falar um pouquinho da sua trajetória de pré-adolescente e adolescente, né? Que você, né, da idade vamos dizer, de 13 anos aos 15 anos, mais ou menos, que é a idade que você talvez tenha alguns conflitos internos, que, né, a idade que a gente fala que a gente é aquela adolescente. Você teve uma adolescência, assim, não sei, aborrecente? Não, eu acho que a minha... Eu falo que eu sempre tive uma adolescência um pouco mais tarde,
dos 13 aos 15 anos, na verdade, eu tinha um conflito assim, interno, porque é natural, eu acho que você vê na rua, você vê que você é diferente das pessoas que estão circulando pela rua, na escola, você vê isso, você vê que que a sua família é diferente, porque dentro de casa sempre foi mantido muito bem a cultura brasileira e foi introduzida, foi alimentado dentro de nós para que a gente conhecesse a cultura brasileira, não só a culinária, mas livros, músicas. Então você vive, eu falava assim, eu vivia final de semana como brasileira, aí dia de semana eu vivia como japonesa porque eu teria que ir para a escola, então começa a surgir dúvidas naquela idade, e era uma coisa que eu não me abria muito. Eu já era uma criança bastante tímida, eu me considerava bastante tímida, se for analisar hoje, então eram coisas que eu não me abria muito com ninguém. Isso eu acho que teve um conflito maior depois, quando eu fiquei aborrecente depois dos 16, 18 anos, na verdade, foi um pouco mais tarde. Certo. E essa, assim, quando você viu, talvez você não tenha percebido que era um conflito interno, mas hoje você vendo que aquilo lá era um conflito interno, como você superou, né? Quais os pontos que você superou assim para você ver que você sabia que você era brasileira? Eu também passei por isso, né? Acho que acho que muitas jovens que vivem aqui no Japão têm uma história parecida com a nossa, e cada um passou de uma forma diferente, superou de uma forma diferente. E a sua, como foi, né? Você saber que você era uma estrangeira, mas você também saber que você é uma, né, japonesa. Como você distingue isso? Na verdade, é interessante porque aí que entram as línguas na minha vida. Eu ficava muito nessa divisão entre o que será que eu sou? Eu tô no Japão, eu tenho sangue japonês, então se eu quiser eu posso ser uma japonesa. Mas ao mesmo tempo, se eu fizer isso, eu vou perder uma coisa, tipo, eu me sinto confortável falando português, eu gosto dos meus pais, eu gosto da cultura brasileira. Aqui no Japão, às vezes eu tenho um pouco de vergonha, eu ficava, mas eu gosto disso, eu vou perder isso. E também tinha, porque meus pais deram essa opção de ter duas coisas. Normalmente as pessoas só têm uma coisa, porque eu tenho que carregar duas. E então tinha esses conflitos. Isso acabou no momento que eu sempre estudei um pouco de inglês em casa, por influência da minha mãe, mas a gente começou a estudar mais a sério a partir dos 12 anos de idade. E depois eu fui conhecendo assim novos mundos através do inglês, novas culturas, conhecendo mais dos Estados Unidos. Com 15 anos eu fui viajar para lá um mês para estudar inglês. Depois eu gostava muito também de livros, então comecei a ler muito livro de literatura inglesa. E tudo isso abre um pouco tua mente. E eu fiquei, olha, eu tenho a opção de melhorar no inglês e falar assim como eu falo português e japonês. E quando eu me vi tendo mais uma opção, eu fiquei, olha, não é que eu preciso ficar em cima do muro. Eu posso ter 3 coisas ou mais, se eu quiser. Então, de certa forma, a língua entrou ali para assim, me dizer que não era só 2 opções que eu podia ter na vida. Eu podia criar várias opções e depois, futuramente, eu fui entender que criar essas opções só formaria uma pessoa única, que sou eu. Então, cada pessoa tem o seu percurso de formação, aquela foi a minha. Uau, essa é uma resposta muito top. Você realmente é única, né? Mas todos nós somos, na verdade, com certeza, né? Top. E como foi assim você, né, você falou que foi para os Estados Unidos e foi para outros países também. Como foi você sair do país, vamos dizer, de origem, né, e também sair do Japão, né, e ver os 2 países que você tem enraizado dentro de você, olhar por fora, assim, como que foi essa experiência? Teve alguma diferença? Teve. A primeira vez que eu saí mesmo para estudar foi com 15 anos, né, e foi maravilhoso.
Porque as pessoas te perguntam assim, eu fui com a minha turma da classe, então foi toda a classe passar um mês nos Estados Unidos. E o que eu achava fantástico é que para as crianças japonesas, para os adolescentes japoneses, a pergunta era muito sobre o Japão. Para mim, não. Vinha sobre perguntar, mas como você está no Japão? Você é uma brasileira, né? Você fala português, o nome também já é diferente. Aí lá eu conheci também a família que eu fiz o homestay, na verdade, era uma família de descendentes italianos. Eu fui conhecer a avó que migrou da Itália para os Estados Unidos. Então, ali eu fui entender, mas tem outros lugares no mundo também, tem pessoas que migraram de um lugar para outro. E eu também sou mais uma pessoa dessas, tem tantas pessoas que fizeram esse percurso. Nisso eu voltei também um pouco a pensar sobre a minha identidade como Nikkei, que meu bisavô tinha ido para o Brasil, feito um percurso dele, e agora eu estava indo de volta, eu estava de volta no país dele, tentando fazer a minha caminhada, né? Certo. Muito interessante, sim, com certeza. E agora falando um pouco dos seus hábitos, né? Para você chegar até aqui hoje, né? Ter conquistado seu espaço no mercado japonês, tanto no mercado brasileiro, você saber falar 4 idiomas. Acredito que você teve hábitos, você também teve pessoas que te influenciaram. Quais os hábitos que você teve, fora os hábitos que você já citou aqui, né? De comunicação, de você sempre estar os seus pais compartilhando as coisas com vocês. Teve algum hábito que você tinha que você acha que é essencial para você, diferencial do sucesso que você tem hoje? Tem alguns assim hábitos em família que a gente teve, que ainda tem, na verdade. Por exemplo, eu sempre fui muito estimulada a pensar, até a minha opinião, desde muito cedo. E uma coisa interessante em casa é que a gente, brasileiro, gosta de se reunir muito, né? E sempre acontecem várias conversas, as pessoas se reúnem, conversam, e sempre a gente foi colocada no meio dos adultos para escutar os adultos e também para poder falar, assim, um meio onde que a criança pudesse se expressar também, mesmo que essa opinião fosse, quem sabe, às vezes boba, ou ao ver de um adulto fosse bobo, fosse irrelevante, mas nunca foi tratada dessa forma. E eu acho que isso estimulou outro hábito, que foi sempre se informar muito. Então, em casa a gente teve muito incentivo para ler, muito incentivo para pesquisar as coisas na internet, livros, através de pessoas, através da conversa, do diálogo, para você ter argumentos exatamente na hora da comunicação, na hora de debater e falar o que você pensar. Eu acho que foram duas coisas assim, muito importantes, que na verdade são muito ligadas. Com certeza. Outra sacada aqui que eu percebi foi é que assim, você falou, né, de você pesquisar, né, que você foi incentivada a isso, e de você estar entre adultos também para colocar, né, a sua opinião. Isso tudo, para mim, os seus pais, eles exercerem a sua mente, né, trabalharem com o seu mindset, trabalharem com realmente a sua mente, para ela trabalhar né, para você. Não você ficar ali acomodado esperando alguém chegar e falar, olha, tá aqui, tá tudo aqui na sua mão, então vai e faz. Não, eles incentivaram você a buscar, ir por você mesmo, correr atrás, você mesmo pesquisar. Se você não sabe algo, vai lá e pesquisa, né? Debate com as pessoas, dá a sua opinião, porque a gente tem que ter a nossa própria opinião. Isso é muito importante. Isso é muito importante depois, hoje em dia, falando na questão de carreira, quando é muito importante você ter autonomia e falar daquilo, por exemplo, no meu trabalho, por exemplo, eu tenho que dar opinião, eu tenho que mostrar, principalmente porque é um âmbito muito multicultural, eu tenho que mostrar que eu tenho uma opinião que vale ali, que vai enriquecer o diálogo dentro do projeto, que vai enriquecer também a própria empresa. A gente tem que ter esse tipo de autonomia, algo que foi trabalhado. Certo. E os seus pais,
que eles falaram para você sobre sonhos? Então, eu não lembro assim de eles falarem assim, siga teu sonho muito, não dessa forma, mas nunca se foi assim cortado um sonho. A gente não foi de uma forma assim através da fala, mas sempre foi incentivado a ter sonhos, assim, de sonhar. Certo. Então, por exemplo, eu gosto disso, eu tenho interesse disso. Ah, você gosta disso? Ah, então, olha, tem isso aqui que é interessante você saber. Aí eles já falavam um pouco que eles sabiam daquilo, ou quando era um assunto que eles sabiam bem, contavam. Você se interessa? Então tem mais esses lugares para você ir pesquisar. Ou você quer fazer isso? Você quer estudar melhor isso? Então, por exemplo, violão. Meu pai toca violão. Então, ele desde muito pequena, quando a gente era muito pequena, ele começou a nos ensinar. E depois, assim, teve um período que eu não toquei e na adolescência eu voltei. E foi muito interessante porque eu trocava, meu pai tocava, eu também tocava e a gente compartilhava, olha, tô tocando isso aqui, né? eu tô curiosa por esse tipo de estilo de música, você sabe tocar essa batida? E tinha aquele intercâmbio. Certo. Então, coisas assim, era sempre muito mostrado como buscar. E incentivar também. Você gosta disso? Corre atrás. Certo. Provavelmente, então, sempre teve esse incentivo, né? De você... Não tinha essa coisa de impor. Não, você vai fazer isso ou você vai fazer aquilo. Nunca. Foi uma coisa assim que eles colocavam ali na mesa. Olha, tem isso, tem isso, tem isso. Então, você escolhe o que você quer fazer. Se você vai... né, fazer violão, se você vai fazer isso. Mas você pode fazer tudo ao mesmo tempo também. Então, foi uma coisa assim livre que eles... deixaram para você escolher, realmente. Agora, o que eu acho muito interessante é que sempre quando tinha uma escolha, existia também uma responsabilidade com aquela escolha. Certo. Uma coisa que eles exigiam muito, tinha uma certa pressão, era cobrar resultados. Com certeza. Ok, se você está fazendo isso, você precisa então mostrar resultados. Se você gosta disso, você precisa então mostrar que realmente está valendo a pena para você. Porque se não tiver, então, por que você gosta disso? Entrava num questionamento. Sim. Então, essa cobrança de resultados sempre teve. Com certeza. Boa sacada também, né? Porque, realmente, isso usa no trabalho também, né? Se um chefe chega e fala para você, olha, você vai ter que entregar tal projeto até tal dia. É uma certa pressão que a gente tem no nosso trabalho. E os seus pais, né, já ali te preparando para essa pressão, né? Talvez você não percebesse naquele momento, mas pensando em a longo prazo, né, a gente consegue ver isso hoje, né? Sim. Na adolescência é horrível, é muito chato. Com certeza. Eu também tive essa pressão, mas realmente, na adolescência fica pensando, mas hoje a gente, né? Hoje você vê, tipo, olha... a relação que eu tenho com meu chefe é um pouco parecida da relação que tinha lá em casa com meu pai. Ainda bem, hoje, assim, você se sente mais forte, você se sente mais preparado. Por exemplo, com uma pressão, eu me sinto preparada a responder da forma que é desejado, né? Sim, essa preparação que os nossos pais, eles fazem, né, através da educação, da criação, é muito importante no longo prazo para o nosso futuro. E às vezes a gente não entende, né, no momento, mas com certeza é muito importante. E agora, entrando um pouco no lado assim, o que você acha que diferencia, né, de você não ter seguido a boiada, vamos dizer assim, de muitos jovens que talvez vieram da mesma forma que você, como eu também já vi, né? Já escutei também, como já vi pessoalmente, jovens que às vezes acabam desistindo dos sonhos, acabam desistindo de estudar, né? E começam a trabalhar cedo. O que você acha que diferenciou isso da sua vida? Eu acho que eu posso falar em duas palavras. Foi estímulo. Certo. E a outra foi visão a longo prazo.
que é muito ligada também com o estímulo. O estímulo, nós sempre fomos, como eu te falei, nós sempre fomos estimuladas a pensar, a ter opinião, a querer. E mostrar, já que você quer, você tem que mostrar um resultado sobre aquele querer. Então nada poderia tecnicamente ficar pela metade. Ou se eu quisesse acabar algo pela metade, eu me interessei por algo, mas depois não me identifiquei tanto, eu teria que dar uma justificativa para aquilo. Então tem o estímulo de você se ter uma autonomia, né? Apesar de ser uma criança, você ter responsabilidade pelo aquilo que você está assumindo, pela vida que você já tem, mesmo que seja pequena. Visão a longo prazo. Sempre foi nos mostrados, os meus pais tentaram me mostrar que precisava ter uma visão a longo prazo. Porque eu estudava. Por exemplo, eu estou estudando na escola para aprender coisas que me servirão no futuro. De qual forma? Aí mostrava, matemática vai servir para você fazer esse tipo de trabalho. Existem esses tipos de trabalho no mundo. Ou, por exemplo, o ensino fundamental às vezes é muito chato para a criança. A criança não entende, eu estou fazendo aqui, estudando para quê? A criança não tem aquela visão de que daqui a 10 anos ela vai crescer, daqui a 20 anos ela vai entrar no mercado. Que ela precisa se preparar para um sonho. Ela não tem essa visão. Ela não sabe o que ela precisa. E eu acho que essa visão a longo prazo foi sempre introduzida. Olha, você precisa estudar para isso, você precisa fazer agora isso, porque daqui a tal tempo você vai estar precisando disso. E aí você vai ter o conhecimento para fazer isso. Isso é cobrado até hoje em casa, ter visão a longo prazo. Por exemplo, hoje em dia na minha carreira, eu continuo tendo essa visão a longo prazo, que eu não posso me estagnar, que eu não posso parar, que eu sempre tenho que estar melhorando, continuando a estudar, que não é algo chato, na verdade é algo que eu necessito para viver melhor. Certo. Isso foi construído desde muito pequena. Certo. Muito bom, show de bola. Essa sua história realmente bem legal, eu gostei. Agora, vamos falar, né, finalizando aqui nossa entrevista, você dando um recado para os nossos jovens, que talvez alguma pessoa, algum pai que esteja assistindo hoje, está desmotivado e talvez com a sua história motivou, né? E os jovens, os pais que estão lutando para que os filhos, né, criando os filhos, educando, o que você, né, daria de incentivo? Qual a sua mensagem para os jovens de hoje, né? Eu acho, isso serve tanto para os pais como para os filhos. Eu acho que em esforço não tem certo ou errado. Sempre um esforço que você faz, ele traz resultados, qualquer um que seja. Como eu falei aqui, meus pais, eles... Eu não diria que eles são super... Eu considero eles super pais, mas eu não digo que eles fizeram algo, assim, totalmente um sacrifício além daquilo que eles não podiam fazer. Não, eles fizeram o máximo que eles poderiam ter feito na época, apesar de não conhecer bem o japonês, apesar disso. Mas o esforço deles hoje, eu vejo que vale a pena pelo tipo de vida que eu tenho hoje, melhor. Então, o que eu queria falar é que vale a pena se esforçar e que nenhum esforço é desperdiçado, porque você vai colher os frutos. Então, você e outra coisa importante é colocar junto com esses esforços algumas coisas que a Lizzie aqui fala, coloca assim como dicas, né? Que são essenciais, que deixam você trabalhar melhor, que lhe dão alternativas melhores. Então, busquem isso, trabalhem isso, vamos buscar até para uma melhoria da nossa comunidade aqui no Japão. Certo, obrigada. Obrigada. E agora, os pais, se você tiver alguma mensagem para os pais, né? Eu sei que você não é
mãe ainda, Não. mas... Sim, eu não sou mãe, mas eu tenho 2 sobrinhas onde eu participo muito na vida delas. Eu brinco que eu sou a segunda mãe porque eu tenho amizade com as mães também delas, dos amiguinhos. E para os pais eu gostaria de pedir para que estejam presentes na vida dos seus filhos. Quando eu falo presente, não é estar ali só fisicamente, mas estar acompanhando, mostrar para o filho que o filho é de grande importância para ele. Eu acho que isso tem através do carinho, através de mostrar a atenção que você dá para ele, assim, numa tarefa que você ajuda ele, mas mostrar e também não poldar os sonhos dos filhos, sem tentar sempre dizer, você quer fazer isso? Então vai em frente. É um incentivo que você dá para o seu filho que ele vai se lembrar para sempre. Certo. E é isso aí, pessoal.